Otim, Isapé e Andetaba, Ixé-Açó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixé-Açó, Xeobi, Tupã, em Andetababi. Boa noite a todos, muito obrigada por terem vindo nessa noite tão fria. Meu nome é Bruna, eu sou proponente desse projeto chamado Memento Mori, Memento Vivere, contemplado pela 16ª edição do Prêmio Zé Renato. Esse projeto nasceu inspirado na morte do meu pai, há exatamente 1 ano e 1 mês atrás, e na minha necessidade de falar, de conversar sobre morte e luto, um assunto que é ainda bastante tabu. Para esse projeto a gente convidou algumas pessoas de diferentes tradições para falar um pouco sobre morte e luto, e hoje a gente recebe a Rabina Fernanda da comunidade Shalom, que também é psicóloga formada pela PUC, para trazer um pouquinho da perspectiva da comunidade judaica. Todas as nossas palestras vão estar disponibilizadas no YouTube e muito obrigada. Boa palestra a todos, bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E temos a Miriam também aqui e a equipe dela como intérprete de Libras. Obrigada, Bruna. Boa noite a todos. Hoje então vim trazer um pouco da perspectiva judaica sobre morte, luto, e na verdade para começar isso, primeiro a gente precisa falar um pouco sobre a vida, né? Vou chegar lá. Então, eu trouxe algumas coisas só para ficar, né, assim, visível para vocês e algumas coisas que são importantes para a gente entender. Primeira coisa que eu trouxe aqui para a gente entender um pouco a visão do que é a alma, segundo Maimônides. Maimônides é um filósofo da Idade Média, que trabalhou muito, ele era médico, ele trabalhou bastante em muitas questões, e uma delas foi também definir o que é a alma. Então, a alma é dividida em 5 faculdades, em 5 divisões, que na verdade compõem uma coisa só. Então, a força vital, que seria a ideia de necessidade de comer, beber, essa coisa do corpo funcionar, os sentidos, sensações, sentidos, a imaginação, que é imaginação mesmo, as paixões, os desejos e a razão. E ele falava muito que grande parte dessas 3 das 5, não tem como a gente culpar de problemas, ou dar nenhum mérito. Então são coisas que vão funcionando mesmo quando a gente está dormindo, em qualquer momento, a força vital. A gente acorda, tem gente que acorda com fome no meio da noite, vontade de tomar água, tudo isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. A gente pode até se acostumar, o ser humano se acostuma muito a coisa, mas não é que a gente controla conscientemente. Bom, tem treinamentos que controlam, mas não é uma coisa, o normal do corpo humano não é controlar, fome, sede, etc. Os sentidos são as sensações, que também a gente escuta coisa que está em outro lugar, a gente vê coisas que, eu tenho 2 filhas que no carro atrás falam: olha, mãe. Eu falo: olha o quê? Eu tô vendo um monte de coisa, Então, essas coisas das sensações a gente não consegue controlar necessariamente. A imaginação, que nem fala, a gente fala, imagina um elefante branco, um elefante cor-de-rosa. Ninguém pensa num elefante cor-de-rosa. Todo mundo está pensando no elefante cor-de-rosa. Então a gente tem algumas coisas que aí as paixões, os desejos, sim, a gente poderia controlá-los ou direcioná-los, regrá-los. E a razão também. Então, a imaginação, a força vital, por exemplo, são 2 coisas que a gente não consegue controlar. Sonho, por exemplo, que é essa imaginação que vai acontecendo aí durante a noite. Em cada teoria psicológica vai falar de outro jeito o que é sonho, mas a gente não controla o sonho, não controla, Então, o que são essas partes da alma que a gente consegue controlar,
e o que a gente não consegue controlar, que vão compondo o nosso ser, que vão compondo o nosso destino, entre aspas, né, de ser uma pessoa boa, uma pessoa correta, e uma pessoa que não é boa, não é correta. Por exemplo, né, a gente pode imaginar e tá na nossa cabeça um monte de coisas, mas se a gente age de uma forma correta no mundo, tanto faz o que a gente está pensando. Um pouco por esse caminho, né, que a gente no mundo, por que eu estou trazendo isso sobre a alma e a vida e como a gente vive no mundo, tem a ver com o que a gente faz é muito mais importante talvez do que a gente está sentindo, imaginando, pensando, porque isso é muito pessoal, individual, mas na tradição judaica é muito, muito importante o que a gente sim faz no mundo. E é isso que vai fazer com que nós sejamos melhores pessoas ou piores pessoas. São categorias assim, bem... não são categorias acadêmicas, né? Ser boa pessoa, má pessoa. Essa é a ideia. Então, observância ou transgressão de leis só podem ser atribuídas aos sentidos, às paixões e à razão, uma vez que a força vital e imaginação continuam ativas, inclusive no sono. Um resuminho disso que eu acabei de falar agora, que tem a ver com a ideia de como vivemos a nossa vida. E por que isso é importante? Que é importante para a gente entender essa dimensão entre o mundo de agora e o que acontece depois. Na verdade, até antes de ler o que está escrito aqui, de contar para vocês sobre isso que está aqui, na Bíblia, e antes, na verdade, no Antigo Testamento, no Pentateuco, que a gente na tradição judaica não chama de Antigo Testamento, mas para ficar claro sobre o que eu estou falando, o Pentateuco ele não tem, não tem nada falando sobre vida após a morte. A gente não tem nada nesse nível de o que vai acontecer depois. Tem pequenas menções sobre um lugar chamado Sheol, que é para onde as pessoas se referem que depois que elas morrerem, então um dos patriarcas na história, para quem conhece a história de José, que ele é vendido para o Egito, tem uma passagem na Bíblia em que ele é vendido para o Egito, e o pai, ele vai ficar, ele sofre porque ele acha que o filho morreu. Ele fala que ele vai descer para o Sheol em angústia, que nada vai poder consolá-lo. Mas exatamente o que é esse lugar, o que acontece lá, como que ele vai descer ao Sheol, essas assim, são as menções que a gente tem na Bíblia, no Pentateuco, os 5 primeiros livros sobre morte, sobre o pós-morte. O que a gente vai ter um pouco mais elaborado, começar a elaborar mais o que será que vai acontecer, é já no mundo dos sábios, que a gente já está considerando a geração mais ou menos a partir do menos 200, 200 antes da Era Comum, que é quando começa a construção da geração que a gente chama dos sábios, que vão elocubrar exatamente o que vai acontecer depois e quem que... o que pode acontecer antes, depois, e para que a gente vive essa vida aqui, se a gente vai viver aqui para alguma coisa de lá, ou se a gente tem que viver aqui. Então a gente vai voltar um pouco no tempo. comecei com o sábio Maimônides, Idade Média, final da Idade Média, para esses sábios lá atrás, 2000 anos atrás, para a gente arredondar, pensando perguntas que a gente também se pergunta hoje. O que vai acontecer depois? Para onde a gente vai? Que não é claro, e não é óbvio. Em geral, eu brinco, ninguém voltou nunca para contar, então não dá para a gente saber, a gente só imagina o que acho que essas perguntas todas que vêm
né? Se a gente está pensando em 2000 anos atrás, a gente continua se perguntando isso, é porque a gente precisa, o ser humano precisa de um certo conforto, de o que vai acontecer comigo depois de toda uma vida vivida, né? Para onde eu vou, para onde eu não vou. E a tradição judaica tem aí muitas possibilidades. Diferente de outras tradições, né, que às vezes tem, né, o dogma de o que vai acontecer, né, exatamente, você tem um caminho traçado que é ou para cá ou para lá, né, a gente tem possibilidades e que isso não te define mais judeu, menos judeu, mais observante, mais praticante, mais nada no que você acredita, né? Então esse aqui é uma das primeiras coisas que eu queria compartilhar sobre o que é, né, esse mundo, esse lá, esse mundo de lá, né, do lado de lá. Né? Então a gente tem esse Rabi Yaakov, né, o Rabino Yaakov, que dizia que esse mundo é uma antessala para o mundo vindouro. Então a gente se prepara na antessala para o banquete que vai ser, né, esse segundo espaço. Então ele está dizendo aqui, né, o que ele disse foi que a gente se prepara nessa vida para o que vai vir depois. Mas por outro lado, também diz que é melhor uma única hora, de boas ações e arrependimentos nesse mundo, do que toda uma vida no mundo vindouro. O que é, às vezes, até um pouco contraditório. A gente pensar que se a gente está na antessala, se preparando para o que vai vir, mas é melhor o que está aqui do que está lá, pode ser contraditório. Por outro lado, não é, porque a gente sabe o que está acontecendo aqui, não tem a menor ideia do que vai ser lá. Então, mais fácil a gente ficar no importante, no agora, né, nas ações, no concreto, no viver a vida, tudo aí a gente volta, né, na ideia do que o Maimônides trouxe, na ideia de fazer, né, fazer aqui como a gente se torna uma boa pessoa aqui, porque a gente não imagina o que vai ter lá. De repente vai abrir uma porta, né, vai abrir de repente essas portas do banquete e a gente não sabe. Então, quando a gente escuta sobre a morte de alguém, a gente diz essa frase, que é Baruch Dayan Emet. Coitada da Miriam aqui que soletrar, né? Não vai dar. Baruch, né? A gente no hebraico, a transliteração desse som de né? Com CH do final, que é bendito o juiz da verdade. Que é isso que a gente diz quando a gente escuta que alguém faleceu. Baruch Dayan Emet. Que é interessante a gente pensar que isso estaria... Não, Deus seria Baruch, aqui ele está se referindo a Deus, né? Bendito seja Deus que julga com verdade. Que não é uma frase de sofrimento, é uma frase de entender que realmente o mundo, as pessoas morrem, né? Tem o seu momento de morrer, isso, né, também a gente poderia ir para um outro caminho bem longo, né, de teologias judaicas de por que morre naquele momento e não morre naquele outro momento. Existem muitas possibilidades da gente entender dentro das teologias judaicas, né, tem as mais, não sei se apologéticas é a melhor palavra, não sei se essa é a palavra correta, mas que se alguém morreu é porque alguma coisa fez por merecer, né? Especialmente isso quando alguém morre jovem ou por alguma doença. Isso é uma teologia que infelizmente aqui é o meu juízo de valor, também faz parte do judaísmo, e outras teologias tantas que dizem que a morte faz parte, né, da vida, doença faz parte da vida, acidentes fazem parte da vida. Então as pessoas morrem, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer, a gente não sabe como, não sabe quando, não sabe do que, né?
né, na maioria dos casos. Então a gente fala que é, né, Deus que julga em verdade. O mundo também precisa dessa renovação, né? Se a gente não morresse, imagina, né, como se a gente já tem problema de população, má distribuição, imagina se a gente não morresse, né? A gente às vezes né, o egoísmo da gente falar, né, que a gente não quer que alguém morra, né? Eu estava vindo para cá para falar com vocês e estava falando com a minha avó, que em janeiro completa 100 anos. E ela tá bem, né? Com todos os problemas que ela tem, assim, eu sei que cada dia é um dia a menos, né? Mas a gente, por outro lado, fala, não queria que ela morresse, né? Eu, no meu trabalho rabínico, uma das coisas que eu faço é fazer visitas ao hospital. E a gente, às vezes, escuta histórias de pessoas que estão lá meses, anos, que já não respondem, que já não falam. E, mesmo assim, a família ainda quer, né, não, vamos fazer uma cirurgia, porque teve um problema, faz cirurgia, faz... Já uma pessoa de idade, pessoas muito idosas, que não respondem há muito tempo, as famílias têm, né, acho que também faz parte né, de nós, seres humanos, também um certo egoísmo de falar, quero essa pessoa pertinho de mim mais um pouco, né? A gente não sabe, muitas vezes não sabe o que a pessoa está sentindo naquele momento e não sabe o que vai acontecer depois. A gente quer que fique aqui, onde a gente sabe o que está acontecendo. Mas por isso, justiça e verdade, quando a gente escuta sobre o falecimento de alguém. E da onde vem essa né, uma ideia que a gente tem, né, o livro de Gênesis, né, traz aqui uma história também bastante conhecida, quando Adão e Eva são expulsos, né, do paraíso por terem comido do fruto da árvore proibida, né, eles são fadados, o ser humano então é fadado a comer, né, pelo suor da sua testa, isso quer dizer pelo trabalho, né, isso é o trabalho da sua mão, né, ou seja, não vai sair mais, né, a terra não vai te dar a comida prontinha, nada disso, você vai ter que trabalhar para cultivar o trigo, para moer o trigo, para fazer o pão e se alimentar. E finalmente você retornará à terra, porque do pó você saiu e do pó retornará. Essa é uma das frases que a gente fala no enterro, né, do pó veio e ao pó retorna. Essa ideia de que faz parte desse ciclo e que, apesar de toda a tristeza que possa ficar para as pessoas que estão que ficam, né, que estão vivas, mesmo assim é o normal, né, é o que se espera. E aí, pensando um pouco no quais são as possibilidades, né, essas possibilidades de vida após a morte, ou se termina. Obviamente que uma das possibilidades é que realmente aí acaba, né, quando a nossa alma sai, a gente tem essa, né, a alma, já falamos lá quando a gente começou a conversar, né, a alma que está no corpo, o que acontece com ela? Então, uma possibilidade é que ela simplesmente vai para esse outro lugar, para um outro lugar, né? O mundo vindouro está aqui, né? E a gente tem descrições fantásticas de como vai ser esse mundo vindouro. Descrições completamente baseadas na imaginação e no desejo do ser humano vivo, né? Porque, de novo, ninguém foi e voltou para contar para a gente, mas então a gente tem possibilidade de falar dentro da tradição judaica que esse mundo vindouro é meio angelical, assim, a gente vai viver sem preocupações, sem pensar, vai ser só assim uma alma viva, né? Alma é anjo, né? A gente está vivo, entre aspas, né? Mas não tem necessidades, a terra vai dar o fruto, então a gente vai querer comer, né? O pão vai sair direto,
Então, dentro do que é o mundo vindouro, existem também várias descrições possíveis. Então você tem a descrição de que não vai precisar comer, não vai precisar de nada. Tem também a descrição de que vai ser uma mesa enorme de sábios discutindo e estudando, e que esse é o lugar em que a gente almeja. Esses são os sábios lá atrás dizendo pra gente o que é, o que seria o mundo ideal, seria esse lugar. O mundo ideal é esse lugar onde os sábios estão estudando e discutindo sem parar, sem precisar ter necessidades fisiológicas, sem precisar comer, sem precisar descansar. Então esse mundo vindouro, ele tem aí essas várias possibilidades. A gente tem a reencarnação, que muitas vezes as pessoas falam que nunca ouviram falar que o judaísmo tem a possibilidade de reencarnação. Tudo isso aqui é possibilidade. E cada um pode acreditar um pouquinho em cada coisa, misturado. Ninguém vai perguntar para você, se você for num serviço religioso ou participar de uma comunidade judaica, ninguém vai perguntar o que você acredita ou te dizer o que você precisa acreditar que vai acontecer depois da morte. Então, a reencarnação, ela é uma possibilidade. Então, que existe essa ideia de transmigração da alma, então que vai vir de novo, que chama, em hebraico tem o termo que é Gilgul Aneshamot. Coitado. E que tem Gilgul, tem a palavra Gilgul em hebraico, ela é de girar, de virar. Então ela tem essa ideia de que as almas elas vão girando e vão passando para frente. E também tem as almas que podem te ajudar, e tem as almas que atrapalham, tem nomes específicos aí para as que ajudam, para as que atrapalham, mas tem bastante história no folclore judaico, das pessoas que foram incomodadas por essas almas que não estão aí, que vêm e se fixam na pessoa para atrapalhar a vida delas. Existe a ideia da ressurreição, que vai acontecer teoricamente nessa era messiânica, que tem gente, o judaísmo ele é muito plural em muitas coisas, tem gente que acredita que vai ser uma pessoa que vai vir e vai vir e salvar a humanidade, tem gente que acredita que vai ser uma era messiânica, que vai ser um momento ideal e perfeito, entre aspas, que vai ser esse momento em que as pessoas que morreram voltam para a vida. Eu vou aproveitar aqui, só aproveitando que eu estou com o microfone, para falar sobre uma ideia que existe sobre, de judaísmo em relação a transplante de órgãos. Que muita gente diz que judeu não faz transplante de órgãos por conta da ressurreição que vai acontecer lá na frente. E que a verdade é que é um pensamento bastante bobo, se é que eu posso falar assim, porque de qualquer forma, uma pessoa que morreu, ela morreu por alguma razão, seja um acidente, seja de muita idade, então teve alguma coisa parou de funcionar, ou alguma doença, então já tem alguma coisa ali que com certeza a gente não quer que volte do mesmo jeito que estava quando a gente morreu. Então a ideia de que que o judaísmo não aprova ou não concorda com transplante de órgãos por conta da ressurreição dos mortos, quando vier o Messias, ou a era messiânica, que é um trecho que a gente fala na reza diária, 3 vezes por dia faz parte da reza diária, um trecho que diz, o momento em que vier a ressurreição dos mortos, não tem nada a ver com o transplante. Uma coisa é o que vai, a gente quer nesse momento, para quem acredita que é isso que vai acontecer, os mortos vão se levantar, a gente quer que os corpos estejam renovados.
né? E não do jeito que estavam, com a mesma razão da qual morreram, né? E aí outro que eu achava que era legal e importante compartilhar com vocês é que a gente voltaria para esse lugar paradisíaco do Jardim do Éden, né? Que é o jardim do qual Adão e Eva foram expulsos, né? De onde eles saíram, né? Depois do fruto proibido, que a gente falou agora, né? E aí a gente volta para esse espaço, para esse lugar onde não tem necessidade de trabalhar para garantir nenhuma necessidade. Não que não vai ter, né? Mas tudo vai ser fácil. Que é o contrário desse lugar chamado Gehinom, que está escrito aqui. Então, coitado, ele não precisa soletrar. Que poderia ser, né, o inferno. Então também tem gente que fala, nossa, não sabia que no judaísmo também tinha a noção de inferno. E ela existe então esse lugar que chama Gan Eden, que é o Jardim do Éden, né? Gan é jardim em hebraico, e que é o oposto do Gehinom. E o Gehinom a gente vê que as pessoas vai ter fogo também, vai ter sofrimento também, né? Não é assim, faz parte. Talvez a gente, né, o mundo judaico, muitas coisas a gente deixou de falar e deixou de trazer à tona por conta da ascensão do cristianismo lá atrás. Estamos falando lá atrás, no começo do cristianismo, teve coisa que o judaísmo deixou de pôr ênfase ou deixou de falar abertamente para garantir uma diferença. Eu acho que essa é uma delas, né? Mas que se a gente olhar os livros que foram escritos, né, os compilados escritos dos sábios, esse que começa lá na geração de 200 anos antes da Era Comum, até mais ou menos o século VI, que é o Talmud, a gente vê, né, a descrição do que vai acontecer com quem vai, e quem são os candidatos a irem para um lugar, quem são os candidatos a irem para o outro lugar, e o período de limbo, né? Tá tudo aí, tá tudo lá também. E quanto tempo é o tempo máximo da gente ficar no limbo? Que seria um ano, né? 12 meses. Então esse seria o máximo de tempo que alguém ficaria ali na análise do caso, né? Porque os bonzinhos, ótimos, maravilhosos vão direto para o Gan Eden e os super malvados vão direto para o Gehinom. Agora, quem categoriza, né, os super bonzinhos e os super malvados, né, enfim, também não é para a gente decidir. Queria, né, que a gente entrasse um pouquinho na ideia do processo de luto, que tem a ver também com esses 12 meses, né? Quero que lembrem desses 12 meses, que é o máximo de tempo que a gente tem para decidir, né? Então, o processo de luto, quando uma pessoa falece, ele é dividido em algumas etapas. E sempre pensando na pessoa que ficou. A gente diz que é melhor, uma das coisas mais importantes que a gente tem a fazer é acompanhar o enlutado. Porque na hora que a gente acompanha o enlutado, a gente está fazendo uma boa ação, tanto para aquele que faleceu, quanto para aqueles que ficaram. Né? Então, não é só no nível, né? Em vários níveis aqui que a gente trabalha quando a gente está acompanhando o enlutado. Então, a gente tem essa primeira etapa, esse primeiro momento, que chama Aninut, que é entre a morte e o enterro. E esse é um período que né, para quem já perdeu alguém, sabe que esse é um momento muito confuso, tem que lidar com papelada, tem que
falar onde que vai enterrar, quem que vai fazer a cerimônia do enterro, se morreu no hospital, tem que ter a liberação do hospital, se morreu em casa, aí é mais bagunçado ainda. Então, assim, tem um monte de coisas que esse período é um período confuso. E não é só confuso hoje em dia que a gente tem que lidar com essa papelada, né? Com todas essas burocracias. Lá atrás, mesmo lá atrás, quando todo esse processo aqui, ele não é novo, né? Ele já está estabelecido há séculos, né, na tradição judaica. Então, muito antes da burocracia moderna, a gente já era um momento difícil. Então, a pessoa que está nesse momento de Aninut, e são 7 os que ficam enlutados oficialmente, né, que é pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e cônjuge. Né, são os 7 enlutados oficiais. Isso não quer dizer que primos, tios, sobrinhos, né, netos, né, falei da minha avó agora há pouco, né, netos não fiquem enlutados também, não sofram, não sintam, né, dor, mas são 7 esses os oficiais. E esses 7, nesse período de Aninut, estariam isentos de todas as obrigações religiosas de fazer qualquer coisa. A tradição judaica tem uma das definições das leis, né? Tem o que tem que fazer e as coisas que você não pode fazer. Então, tem que fazer, por exemplo, tem que rezar. O não tem, sei lá, não matarás. É uma lei de não fazer alguma coisa. Todas as que são não faça alguma coisa continuam valendo, mas as que são de fazer alguma coisa ficam em suspenso. E o enterro tem que ser o mais rápido possível. Isso tem a ver com uma dignidade da pessoa que faleceu, de você... Né, essa ideia de o que acontece exatamente, né? Se a alma sai do corpo, quando que sai do corpo, o que acontece, o que não acontece. Então, primeiro que o corpo nunca fica sozinho nesse período. Né? Ele não fica, né? Não coloca ele num canto e deixam ele lá, essa pessoa lá, senão que fica sempre acompanhado. Sempre que as leis permitem, obviamente. Né? Às vezes está a gente passou por mortes, né, tantas de pandemia, no qual não se podia ficar junto, mas o máximo possível. E que não tem que ser aqui, né, esses 7 parentes, ou nem precisa ser parente, né, só a ideia é que não fique esse corpo ali abandonado. O caixão é fechado, né, não tem velórios de caixão aberto, as coisas são o mais condensadas possíveis, né, o momento mais rápido possível, respeitando essa dignidade. Então o caixão é fechado, tem uma lavagem, tem um grupo de pessoas que se preocupam em lavar o corpo da pessoa antes do enterro, que é um ritual de purificação, né? Um último ritual de purificação desse corpo. Existem vários rituais de purificação através de água, tá? Então existe essa lavagem, é vestido numa roupa o mais simples possível, tem uma túnica, né, que é vestido o mais simples possível. O caixão é o mais simples possível quando é necessário o caixão, porque, né, como a gente viu do pó viestes, ao pó voltarás, existem lugares onde é permitido que não se enterra com caixão. Rolado numa mortalha, né, um tecido que desintegra mais rápido, né, tem um contato mais direto com a terra, ou caixão que tenha o fundo quebrado, né, então a ideia é que possa estar em contato com a terra, né, esses seriam os ideais, né, mas tem lugares, dependendo, né, da lei do país, da situação sanitária, né, muitas outras coisas acabaram tendo que ser mudadas temporariamente. Por sorte a gente já está, né, em outro momento em que a gente volta, né, a poder ter, né, essas
esses enterros como a tradição entende. E um exemplo disso, né, é que o judaísmo não tem cremação. Né? E a ideia é essa de que do pó viestes ao pó voltarás, e se você crema, na hora que você queima, você impede essa troca natural do corpo com a terra. E a gente teve casos de lugares em que, por conta da pandemia, era obrigatório cremar, tanto por questões sanitárias quanto por quantidade de mortes que aconteciam. Então teve lugares que foram obrigatórios, que eu conheço, né, que foram obrigatórios o governo, né, isso na Argentina, por exemplo, eu sei que aconteceu, obrigatório cremação, e o que se fazer, né, então era uma conversa entre o fórum de rabinos e como a gente lida com isso. Enfim, a gente entendeu que era temporário, entendeu que era uma obrigação sanitária do lugar, então infelizmente foi o que tinha para fazer nesse momento, mas a ideia é justamente poder voltar ao pó. Por isso a gente não entende que a cremação é possível, né? Enfim, possível não é a palavra, não é recomendada. Então sempre tem essa ideia do mais simples, porque a ideia é que não é ostentar, né? Que todo mundo esteja no mesmo, né? Todo mundo na hora que morre está, né, no mesmo lugar, no mesmo patamar, volta para a terra, todo mundo igual. Você pode ter vivido sua vida com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muitas aquilo, tanto faz, todo mundo na hora que morrer, né, vai virar comida de larva igual. E aí a gente chega no enterro, que também tem alguns passos, algumas etapas, e acho que o que eu mais queria, acho que é importante trazer aqui, é que no enterro é o momento em que esses enlutados recitam uma reza específica, né, que a gente chama de Kadish, né, dos enlutados, que é um texto tradicional antigo, que ainda está em aramaico, então ele é bem antigo, que exalta a vida. Então você está lá, a pessoa, no momento de enterrar um ente querido, um amigo querido, né, está lá e tem o texto tradicional, um texto que exalta a vida. E outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é que os primeiros a jogarem a terra na vala, né, então depois que coloca o corpo na vala, são esses 7 enlutados oficiais. Eles são os primeiros a colocar em terra no buraco, né? E para quem já teve num enterro, né, em que é enterrado com terra, esse barulho ali da terra quando cai, ele concretiza a morte, né, para quem está ali. Né? Porque até então essa coisa, né, eles ainda estão nesse período dessa minut, esse momento confuso de que não entendi, a ficha não caiu, e aí você tem ali uma coisa que soa e se transforma muito em real, em realidade. E aí, aí também se convida outras pessoas, depois que esses primeiros colocam a terra, se convida outras pessoas também a colocarem terra, né, pessoas, amigos, outros parentes. E aí quando termina a cerimônia do enterro, todo mundo que veio ao enterro forma 2 filas para que os enlutados passem por ali, né, e recebam esse primeiro carinho. E eu acho isso assim, maravilhoso, né, porque quem já teve que enterrar alguém muito próximo sabe o quão difícil é sair dali do lado, né? Sair de perto de onde foi enterrada essa pessoa, porque essa sensação de que eu estou te abandonando, né? Então, de algum jeito você precisa de uma ajuda
para sair dali. Então, quando a tradição instituiu esse corredor no qual as pessoas têm que passar para terminar essa cerimônia do enterro, ela também foi muito sábia. Acredito eu, né? Nesse momento de você tira a pessoa dali, do lugar do enterro, e coloca ela para fora, porque sozinha talvez essa pessoa não consiga levantar e ir embora. Então eu acho que são alguns momentos aí do enterro que eu acho que valem a pena ressaltar aqui. E aí terminando o enterro, começa o primeiro período do luto, que são esse período de 7 dias, né, que é a Shiva. E a Shiva, ela tem algumas características interessantes. Shiva tem a ver com 7 em hebraico, né, são 7 dias, do luto mais intenso. Esse caminho aqui, né, então tem Shiva, Shloshim e o Yortzeit, né, que é o aniversário de falecimento, são momentos, né, são as etapas. Então, essa primeira semana, que é a semana mais intensa, no qual, em geral, se organizam rezas diárias para homenagear a pessoa falecida, né, com alguns textos específicos. De novo, esse Kadish que exalta a vida e que o enlutado repete esse texto mais de uma vez em cada uma dessas rezas. E é um texto que você só pode falar quando você tem um quórum mínimo de pessoas. Então, de alguma forma, você obriga essa pessoa a estar com outras pessoas. Às vezes fazem essas rezas em casa, na casa da pessoa que faleceu, ou nas sinagogas, né, nas comunidades. E isso ajuda a que a pessoa possa sentir, né, esse luto junto com outros. Então, costumes que acontecem nessa semana é lembrar histórias, né, da pessoa falecida, que os outros preparem comida para essa pessoa e que ela não tem que se preocupar com o enlutado, né? Então, que não tem que se preocupar com cozinhar, com fazer compras. Tem aí esse processo de ficar sentado no mais baixo, né? Tem uma ideia de sentar em cadeiras mais baixas, ou a pessoa ficar sentada e todo mundo ficar em pé em alguns momentos. Cobrir espelhos, porque se entende que isso não é uma semana de vaidades, né? Que é a semana do luto mais profundo, mas não é sozinho. Acho que essa é uma das coisas que eu acho que vale mais a pena. E aí, quando terminam esses 7 dias, né, a expressão que a gente usa a gente levanta a Shiva. Isso quer dizer que a gente sai, a gente levanta e a gente fisicamente faz com as pessoas, né? As pessoas que estão enlutadas, a gente senta elas nas cadeiras e as pessoas que estão ao redor, que não são enlutadas, que são amigos, a gente vai lá e levanta. E a primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, antes de conversar com qualquer um, é sair na rua, dar uma volta no quarteirão, né? Olhar a paisagem, para depois voltar. Isso é simbólico, né? Obviamente que tem a ver com essa semana, primeira semana termina, começa um outro período, né? Mas é um período que você já tem que voltar para a vida. Também eu, do meu lado, né, psicóloga, eu não posso deixar de fora, né? A psicologia também tem assim, os estudos de prazo de luto. Porque se você passa tempo demais em determinadas etapas, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. A gente não pode ficar chorando igual a gente chorou no dia do enterro 3 meses depois, 1 ano depois.
coisas têm que, de alguma forma, alguma coisa tem que ir acontecendo para a gente poder se reinserir na vida, né? Não vou usar a palavra normal, porque né, o que é normal, mas de um jeito mais cotidiano, que não seja, né, e não ficar preso a esse momento da morte. Saudades sempre ficam, mas a gente não pode ficar preso a esse momento da morte. E aí a gente então entra, né, a gente vai completando esse shloshim, que são os 30 dias. Shloshim é literalmente 30, né, em hebraico. Então, os primeiros 30 dias, que ainda são muito próximos ao enterro, mas já tem essa ideia de retornar à vida. E aí entra a primeira grande diferença entre o luto que é em relação aos pais e aos outros parentes. Né? Todos os outros terminam os sinais de luto públicos aqui no Shloshim. E depois, e os que são aos pais se mantêm por mais um tempo. Então, um exemplo que eu acho enfim, até engraçado, né? Fazer barba. Né? Se o luto é por um irmão ou um cônjuge, né? Então o homem poderia fazer a barba tranquilamente depois de 30 dias. Em relação aos pais, a tradição diz que até alguém falar para ele, tá na hora, né? Então tem uma coisa, uma diferença aí do que é em relação aos pais e em relação aos outros membros da família, né, que morrem. Mas acho que isso também vai depender muito de pessoa para pessoa e de sensação de bem-estar, né, de cada um. E aí a gente chega no Yortzeit, né, que é o aniversário do falecimento. Esse jeito que está escrito aqui, talvez tenham outras formas, né? Existem diferentes maneiras de falar essa palavra, de transliterar ela, né? Que transliterar é como a gente fala, de escrever as palavras em hebraico com letras latinas. Que é o aniversário de falecimento, que é, né, aniversário, né, e isso repete todos os anos. Né? Todos os anos você tem um dia no qual você, teoricamente, né, tudo isso está no mundo da teoria e prática, né, de quem tem mais, né, está mais próximo das práticas judaicas, né, de que você vai à sinagoga recitar esse texto do Kadish, que é esse texto, né, a vida, em lembrança a esses entes queridos. Então, todo ano tem esse dia que é um dia individual, e tem também dias coletivos, né? Nas festas, as grandes festas do calendário judaico, tem sempre um dia que a gente chama de Yizkor, que é o dia que todo mundo lembra dos seus entes queridos que se foram. Então, fora esse, ainda tem o dia individual de cada um. Eu lembro que eu falei para vocês lembrarem, né, que era 12 meses, era o tempo máximo que alguém ia ficar naquele limbo. Né? A tradição diz que a gente diz o Kadish, né, que é esse texto, todos os dias, para uma pessoa, por 11 meses. Aí vocês vão me perguntar, por que 11 meses se o próximo marco é o Yortzeit, que é o aniversário, né, do falecimento, porque 11 meses. Então aí a gente vai pensar. Então os mais bonzinhos vão direto, né, para o Gan Eden, né, a gente vai para o Jardim do Éden, e os mais malvados descem direto para o Geinom, que seria um paralelo aí ao inferno. E os que são, como todo mundo, ficariam nesse limbo, né, nesse espaço, esperando serem, né, avaliados e pesados. Então, quem demora muito para ser julgado vai ficar lá os 12 meses. Então a gente fala, não, mas os nossos, o meu pai, a minha mãe, meu irmão, meu marido,
não eram tão malvados assim, não vão precisar tanto tempo lá ser avaliado para saber que ele não precisa descer para o Guénon. Então a gente faz 11, que mais que isso não vai precisar. Né? Eu acho engraçado, eu acho. A gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente é que vai organizando a nossa vida em função do que pode ajudar eles do lado de lá, mesmo sem saber. Então a gente vai, né, é o caminho, né, que a gente vai fazendo. E a ideia é que aos poucos, então a gente vai passando por todas essas etapas aqui, aos poucos saindo, né, desse momento de luto mais intenso, para voltar à vida cotidiana, e aí você vai passando essas etapas para chegar ao momento em que isso, né, a gente possa conviver com essas pessoas, com essas saudades, né, das pessoas que se foram, mas também viver a nossa vida aqui, que aí eu volto lá para o comecinho, quando a gente começou essa nossa conversa aqui hoje, que é falando que o importante é o que a gente faz aqui, né, nesse mundo, as ações que a gente concretamente faz e pode agir no mundo. Então, se a gente ficar o tempo todo e por muito tempo só no que já foi e no que não é mais, a gente não consegue viver a nossa vida que a gente vai fazer aqui. Então, para a gente poder ter um pouquinho de tempo de conversar, agradeço. Obrigada pelo convite. Ai, vamos lá, gente, que eu já tenho uma coisa para falar. Sempre tenho uma coisa para falar. Só lembro ele anotando um monte de coisa, vamos ver. Tem duas coisas que são muito fortes para mim. Quando uma amiga nossa em comum, a Dina Feldman, estava com um espetáculo aqui, e foi a primeira vez que eu ouvi o conceito de Shiva. E eu fiquei fascinada porque tem duas coisas que me chamam a atenção. Uma, que eu invejo muito todo mundo que vem de alguma tradição religiosa e que tem alguma crença sobre o que acontece depois, seja lá qual for. Porque eu acho que isso deve dar algum conforto, né? Eu não tenho. Então é um lugar que quando meu pai faleceu, eu tive que esquecer o depois, porque eu não conseguia articular nada e entender como eu lidava com aquilo, né? E aí a questão que mais me fascina é essa organização que é voltada para o enlutado. Eu acho isso maravilhoso, porque tem muita coisa sobre os rituais. Eu estou fascinada por rituais fúnebres, né? Faz parte da minha pesquisa agora. Mas eu acho importante o ritual, se você acredita que vai para o céu, que vai para onde, para não sei aonde, que reencarna, eu acho lindo. Mas se você não acredita em nada disso, a questão do ritual para quem fica, eu acho essencial. Inclusive, essa questão do cuidado, isso que você falou da fila, né? A hora que você está saindo do enterro, porque, por exemplo, quando meu pai faleceu, o velório dele foi muito cheio, porque ele era uma pessoa muito querida, mas ao mesmo tempo que foi bonito de ver, foi claustrofóbico, porque todo mundo, a sensação que eu tinha era que todo mundo estava querendo vir me abraçar chorando por ele e não pensando em mim. E não é de propósito, é óbvio, mas eu acho muito bonito isso, assim, de que é isso, você tem o dia do enterro, acontece uma coisa, aí a primeira semana é tão intuitivamente entendido como um espaço de cuidado. Eu daria qualquer coisa para ter tido isso na primeira semana. Eu quero acrescentar, acho que mais uma coisa que vale a pena nesse processo, é que teoricamente, todo mundo teoricamente, você que está indo visitar um enlutado, nos 3 primeiros dias, você não deveria falar com a pessoa, a não ser que ela fale com você. É maravilhoso, né? Porque às vezes você não precisa ficar ouvindo um monte de coisa e... Nem, até porque a gente não sabe o que falar pra alguém que perdeu alguém, sabe, não precisa saber falar, né? Não precisa falar nada. Às vezes não precisa falar, exato. Às vezes as pessoas se sentem obrigadas a falar uma coisa. Exato. Não, e eu fico pensando assim, que o quanto é um direito, deveria ser um direito fundamental de todo ser humano, independente de tradição, o respeito a esse momento.
porque eu sempre conto isso pra todo mundo, né? Na noite que meu pai faleceu na madrugada, meu irmão estava com ele, então ele resolveu um monte de coisa de caixão, não sei o quê. Quando eu acordei de manhã, eu fui pra casa da minha mãe, e aí minha mãe pediu pra eu comprar uma coroa de flores. E eu no celular, e assim, primeiro, eu não sabia nem por onde começar, então eu dei um Google, coloquei lá, escolhi uma, mandei a mensagem pro homem, o cara começou a me mandar mensagem cobrando Pix. Assim, sabe, senhora, eu só posso mandar assim, e eu tive que falar pra ele, falei, meu pai acabou de morrer, me dá só 5 minutos, eu tô fazendo isso, é porque ao mesmo tempo que eu tô fazendo isso, eu tô com a minha mãe, Então acho que é um lugar que a gente perdeu a noção do espaço de dor do outro, né? E que eu fiquei com muita inveja de não vir de uma tradição específica, mas ao mesmo tempo cada vez ficando mais claro para mim que não deveria ser necessário ser de uma tradição específica. Deveria ser um pouco um lugar de entendimento comum, né? No dia seguinte da morte do meu pai, eu estava hackeando o computador dele para conseguir o PIS/PASEP para pedir o seguro de vida. Não era para eu estar fazendo isso no dia seguinte da morte. E eu só fiz isso também porque eu tirei isso da minha mãe, porque senão seria ela. Então eu e meu irmão, a gente ainda foi. Então, na verdade, os enlutados, né, os 7, que é eu, minha mãe, meu irmão, a gente acabou ficando a semana inteira enlouquecido com burocracia e o processo de luto ele vai ficando atropelado, você não consegue. Tanto que um mês depois eu fui para a Turquia fazer meu espetáculo e eu tive uma crise de choro, porque aí eu estava longe, tinha acabado de fazer meu espetáculo, aí eu fui descansar. A hora que eu parei para descansar, veio o luto. Fez pum! E aí eu chorei. Falei, gente, é isso, eu não tinha conseguido chorar até agora. Então eu achei isso da tradição judaica, e isso é praticado independente do quão observante você é. Isso é uma prática que é comum a todos os judeus, ou não? Ela é uma prática semana, assim. comum. Ela é uma prática comum a todas as pessoas que querem dar um marco judaico para esse momento. Eu nem conheço pessoas que não quiseram fazer nada disso, ou foram à sinagoga uma vez só. Mas mesmo que a pessoa não pratique cada passo, se ela cresceu numa comunidade judaica, ela tem um entendimento de pelo menos o tempo que as coisas tendem a levar, né? Então eu duvido que uma pessoa da comunidade judaica me cobraria um Pix no dia da morte do meu pai. Seria meio estranho. Não, e outra coisa assim, e às vezes a gente sugere isso para algumas pessoas, né? As pessoas informam a gente que a pessoa faleceu, um pai, um irmão, marido, e a gente fala, vem fazer as rezas aqui. Vamos fazer as rezas todos os dias. E tem pessoas que são mais ligadas, então acabam fazendo mais ligadas, digo, no sentido de tradição, mais reza, às vezes faz de manhã e de noite, às vezes faz só de manhã, mas o que a gente ouve 100% das vezes, isso assim, 100%, como foi importante essa semana de poder estar com outras pessoas, de ter uma obrigação de sair da cama, de se encontrar com outras pessoas. Por mais que, de novo, né, falei de cobrir o espelho, não é uma semana de vaidade, nada disso, mas essa coisa, você tem que sair, tem que tirar o pijama. Isso eu achei literalmente fantástico, porque tem um lugar de um entendimento, é isso que eu acho que ele é muito intuitivo, de que a pessoa que está enlutada, ela vai querer se isolar. É natural. Só que ao mesmo tempo, tem uma necessidade humana de comunidade, né? E eu fico imaginando como teria sido, porque eu literalmente, assim, no dia seguinte estava trabalhando. Mas a minha mãe, que passou 40 anos com meu pai, que não trabalha, ou seja, ela não tem uma vida fora de casa, a vida dela era uma relação com meu pai. Claro, eu, meu irmão, a gente se fez muito presente, algumas pessoas se fizeram muito presentes, mas o quanto seria interessante, importante para ela, existir essa prática mesmo, né? Que agora eu lembrei, assim, teve uma amiga dela, uma colega que não era amiga próxima, no prédio dela, que todo dia levou uma comida para ela.
né? Porque é isso, gente, e é isso, não venho para conversar, não venho para te dar conselho, eu venho para cuidar. De repente é um copo d'água, né? De repente é um carinho doce. Eu achei assim, isso deveria ser institucionalizado. Eu vou fazer uma proposta da gente pegar as práticas judaicas e transformar em lei no país. Porque é muito intuitivo. Para mim me parece uma sequência de coisas extremamente intuitiva que não depende de crença religiosa. Né? Exato. Né? Você começou falando, né, as pessoas que têm uma ideia do que vai acontecer depois, ou têm uma crença do que vai acontecer depois, talvez seja mais fácil. Eu acho que tanto faz se você acredita no que vai acontecer depois ou não. Né? Que eu acho que é um pouco como as pessoas que passam muito tempo doentes, que você já está esperando. Por um lado é um alívio quando a pessoa morre, mas por outro lado também dói. Né? Então assim, você ter a crença de eu acredito que vai voltar a alma em outra pessoa, né, vai nascer de novo, ou eu acredito que vai para o paraíso, você que fica, continua precisando desse abraço. É porque o resto é conjecturas, né? O fato é que dói. O fato é que dói para quem Ponto. fica. Ponto. É isso. Nossa, achei assim, muito, muito, muito bacana. Muito obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Que alguém faz alguma pergunta, a gente pode ir encerrando. A Chaps geralmente tem 1000 perguntas. Ela tá hoje com uma carinha de paz no coração. Eu fico chateada quando as pessoas não têm pergunta, que quer dizer que eu não Não falei direito. Não, eu tenho duas perguntas então. Fala. Mas elas são curiosidades, eu acho. A primeira pergunta seria que você falou essa coisa, né, da cremação não ser uma possibilidade especificamente dentro dessa cultura, assim. Como seria morrer queimado? Como que o judaísmo vê isso, assim, uma pessoa que morreu carbonizada, tipo, e você não vai conseguir fazer esse enterro, assim, tipo... Mas geralmente consegue, né? Então, eu falei que tem uma lavagem, né, ritual aí do corpo da pessoa que morreu. Isso não acontece, por exemplo, uma pessoa que morreu num acidente. Você não vai perdeu alguma coisa num acidente, não vai ficar lá manipulando esse corpo, porque essa lavagem é feita com muito respeito. Então não teria esse momento, né? Porque mesmo, a não ser quando sejam desgraças, né, muito grandes, você consegue recuperar uma parte desse corpo. Então ela não teria essa lavagem, mas ela teria enterrado mesmo assim. E se não sobrou, né, se por casualidade não sobrou nada, você faz com o que tem, né? Você não vai deixar de enterrar a pessoa ou deixar de fazer rituais por conta disso. Virou um tabu muito maior a história da cremação depois do Holocausto. Claro, lógico, faz todo sentido. Lógico. Que era a forma de desfazer Sim. dos corpos, né, na Segunda Guerra. Você tinha, né, as câmeras de gás e que depois as pessoas iam ser incineradas, né, não era nem cremadas, elas iam ser incineradas porque era mais fácil se livrar daquilo lá, ocupava menos espaço. Então isso virou um tabu muito maior. A tatuagem também virou tabu muito mais por conta do Holocausto. Então tem coisas que ficaram assim, evocam uma memória coletiva judaica que vem de outro lugar, mais do que do pó viemos ao pó voltaremos. Hoje em dia ela tem mais uma conotação negativa nesse sentido, né, que leva a gente para outro lugar de uma dor coletiva. E a outra curiosidade que eu tinha, se tem um nome essa lavagem, esse processo de lavagem que se faz com o corpo? Ui, escapou. Tem. Ui, fugiu. Não tem problema. Calma aí, vou lembrar. Eu sou péssima. Tem algumas coisas que eu... Porque tem assim, uma coisa que eu não faço, né? Eu particularmente não faço, tem grupos que são grupos voluntários que fazem isso.
Tará, obrigada. Esquisito. Tará, obrigada. Eu tô sem aqui, não dava nem pra pesquisar. Tará, Mas, que tará, né, que olha o cérebro aqui, né, nessa hora eu já tô, vem de purificação. Taor, em hebraico é puro, né, então tará, essa purificação. Obrigada. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta. E tirando essa questão do tabu, quando a pessoa ela é cremada, ela consegue ainda ter essa perspectiva de vida, tanto no paraíso, uma vida celestial, ou nesse limbo, para onde ela iria? A Por verdade exemplo, é no caso que- da pandemia. Então- As pessoas foram obrigadas a acontecer isso. A verdade é que é indiferente no sentido de o que vai acontecer com a alma dessa pessoa, né? Porque como a gente não tem na tradição judaica uma opção do que acontece com a alma, o enterro ele tem dois objetivos. Um é esse retornar o corpo de volta e o outro é ajudar, né, o enlutado nesse processo. A cremação, na verdade, o que ela interrompe seria esse voltar ao pó. Mas o que acontece com a alma é indiferente de como essa pessoa foi enterrada. Se teve ritual, se não teve ritual. Hoje é uma coisa que... Vou dar um outro exemplo para um outro lado, né? Hoje é um exemplo que já não se pratica, na maioria dos casos, que é o caso de uma pessoa que se suicida. Né? Que, teoricamente, uma pessoa que se suicida não tem rituais de enterro, porque é uma pessoa que o entendimento antigo, acho que eu vou colocar assim, é que é uma pessoa que está querendo brincar de Deus e tirando a vida, quando quem tira a vida, né, é Deus que faz isso. Hoje em dia já se entende que uma pessoa que tirou a sua própria vida tem aí alguma, né, Um distúrbio. Um distúrbio. Um distúrbio, né, uma depressão, qualquer, né, A e que evolução não- de entendimento de saúde mental. Exatamente, a evolução do entendimento de saúde mental já fez com que isso, uma pessoa que se suicida tem os rituais normais. Então assim, tanto faz como é que foi, porque isso a questão não é o que vai acontecer com a alma depois, porque você pode acreditar que vai reencarnar, que vai pro paraíso, tanto faz. Talvez uma pessoa antes, né, uma pessoa que se suicidou era entendido como esse malvado completo que iria direto pro Geinom, né, que pro inferno. Hoje em dia a gente já entende que não é exatamente assim. De toda forma, a conclusão que a gente chega é que o ritual é para quem fica. E acho que esse é o ponto. O ritual é para quem fica. Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada Pelo convite. Imagina, maravilhoso. Ayutim, Isapé, Andetaba, Ixeaçó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixeaçó, Xeobi, Tupã, em Andetababi, Ixeaçó, esse Jaci, Oi, Petibó, Ixeaçó, Xeobi, Tupã, em Andetababi, Andaba, Etabaama, Tupiatã,